Crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de história. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer das páginas 28 até a página 39, que é o início da nossa unidade 7, as formas de morar ontem e hoje. Nós vamos fazer também uma atividades complementares da página 112. Coloquem aí na página 28 e 29. O que vocês observam aqui nessa imagem? Que lugar é esse que está retratando nas imagens? O que as imagens têm em comum? Você sabe para que serve esse lugar? Então, vocês podem observar aqui uma cozinha moderna, atual, e uma cozinha colonial antiga, né? Então, aqui esse local serve para quê? Para a gente preparar o nosso alimento, né? Uma cozinha antiga, na época colonial, e uma cozinha moderna, na época atual. Coloquem agora na página 30 e 31. Ideias em construção. Vamos acompanhar a leitura. Na unidade anterior, vimos que cada família ou comunidade tem hábitos e regras para organizar suas moradias. Agora veremos que essas construções podem ter formas variadas e também podem ser feitas com diferentes tipos de material. No Brasil, a maioria das moradias é feita de alvenaria. Será que em outros lugares também é assim? Então, vocês sabem o que significa alvenaria? A alvenaria é uma construção de tijolos que são ligadas por cimento. Observe algumas moradias que podem ser encontradas em diferentes partes do mundo. O iglu. O iglu é uma moradia usada por os inúteis. Ipó é um povo do Canadá, que precisam passar dias caçando. Por ser uma região muito fria, o gelo ajuda essas pessoas a se proteger do frio. Então, aqui nós vemos a imagem do um iglu, tá bom? Agora, na página 31, as moradias de palafita. Essas moradias são da região de Maiamar, são construídas sobre estacas de madeiras fincadas nas margens dos rios. Essas moradias também são encontradas aqui no Brasil. Então, aqui vocês podem ver a imagem de uma palafita. Na Capadócia, uma região da Turquia, é possível encontrar casas construídas dentro de rochas. Aqui nós temos um exemplo, uma casa construída dentro de uma rocha. Agora, crianças, converse com seus colegas e responda. Então, vamos lá. Todas as pessoas têm o mesmo tipo de moradia? Então, como vocês podem ver, todas as pessoas não têm o mesmo tipo de moradia. Dependendo da parte do mundo, né, onde elas vivem, as moradias são diferentes. Como vocês podem ver o exemplo da palafita, dessa casa construída de rochas, e o iglu. Aqui no Brasil, nós temos mais comum a de alvenaria, que é de tijolos e cimento. Então, das moradias mostradas anterior, qual chamou mais a sua atenção? Qual que vocês mais acharam interessante? O iglu, a palafita ou as casas construídas dentro da rocha? É uma resposta oral, tá bom? Coloquem agora na página 32. Construindo conhecimentos. Saber como as moradias eram organizadas nos ajuda a conhecer um pouco dos hábitos das famílias do passado. As casas de pau a pique, também chamadas de taipa, são tipos de construção muito antiga no Brasil. Os materiais utilizados em sua construção são a madeira e o cipó e o barro. O cipó é tipo de uma madeira bem fininha que eles tiram de árvores, tá bom? O cipó é tipo de uma planta, tipo trepadeira, que se enrola nos troncos de uma árvore, assemelhando-se à corda. Então, esse cipó parece com uma corda. Eles constroem com barro a casa de taipa, que como vocês podem ver aqui abaixo, e elas são muito comuns aqui no Brasil, tá bom? Na página 33, antigamente, as pessoas cozinhavam em fogões a lenha. Por isso, era comum
a cozinha fica cheia de fumaça. Veja na obra a seguir um exemplo de cozinha com fogão a lenha. Então, aqui vocês observam essa cozinha caipira, é uma pintura, é uma tela é, foi feita por Almeida Júnior e ela chama Cozinha Caipira. Ela foi feita em 1895. Ela retrata uma cozinha que as pessoas cozinhavam nela no fogão a lenha antigamente. Aqui nós podemos ver também alguns utensílios usados para preparar os alimentos. Eram feitos de ferro para cozinhar no fogão a lenha. Então, aqui nós vemos um bule e um caldeirão de ferro. Na página 34, um hábito da maioria das famílias dessa época era comer com as mãos, pois os talheres eram muito caros. Aqui nós podemos ver um talher, um garfo, né, de prata, antigo. Olha os desenhos que interessante, que diferente dos que a gente tem atual. A lavagem dos utensílios e das roupas eram feita fora de casa, na beira dos rios, pois as moradias não tinham água encanada como nós temos aqui. As águas, eles lavavam roupa à beira do rio, lavavam os pratos à beira do rio e tomavam até banho no rio. Agora, crianças, vocês vão entrevistar alguém da família de vocês e vão perguntar em qual cômodo da casa a louça é lavada. Então, hoje em dia, a louça é lavada aonde? Na cozinha, não é? Em qual cômodo da casa as roupas da família são lavadas? Hoje, as roupas são lavadas na área de serviço. Agora, o quintal. O quintal, por sua vez, era usado pelas famílias para cultivar alimentos e criar animais. Atualmente, grande parte das moradias que tem o quintal, para essa finalidade são os sítios e chácaras. Estão localizadas na zona rural. Vocês sabem o que é zona rural? Zona rural é um lugar onde está ligado ao campo, onde tem a natureza, plantações, criam galinhas, é a zona rural, tá bom? Aqui na página 35 tem uma imagem de um sítio que está localizado na zona rural. Aqui são as características da zona rural. Muitas plantas, casas, criações de animais. Outras construção antiga é o casarão colonial, que tem portas e janelas voltadas para a rua. Aqui nós temos exemplos de casarão colonial, tá? Coloquem agora na página 36. Como nessa época não havia eletricidade nas casas, os moradores dos casarões utilizavam castiçais como vela ou candelabros, que serviam para iluminar os ambientes. Aqui nós temos a imagem de um castiçal que eles usavam para acender a vela e clarear a casa deles, lá o ambiente que eles viviam. Hoje nós não precisamos disso, porque nós temos a energia elétrica, né? Com o passar do tempo, as casas passaram a ter varanda e tornou-se comum o uso de redes de descanso, que é um objeto de origem indígena. Isso fez com que as varandas se transformassem em um espaço de descanso e lazer das moradias. Como aqui vocês podem ver a imagem de uma varanda com uma rede, uma área de descanso. Atualmente, no Brasil, a maioria das pessoas moram em casas ou apartamentos. As casas podem ser do tipo térrea ou sobrado. Já os apartamentos são moradias que, em seu conjunto, formam edifício. Vocês sabem o que é uma casa térrea? Uma casa térrea é a casa que fica ao nível do solo, que fica no chão, não tem outra casa em cima como os prédios e os sobrados. Já o sobrado são as que possuem mais de um andar. Então, são casas que possuem 2 andares, são chamadas de sobrado. Aqui nós temos a imagem de casas térreas, edifícios, né, com os apartamentos. Em certos casos, as famílias que vivem em apartamentos têm que dividir alguns espaços,
umas com as outras. Veja os exemplos a seguir. Então, quem mora em edifício, né, em apartamento, tem que dividir a garagem, o espaço de lazer, os salões de festa e os corredores, elevadores e escadas. Tem que dividir com todos os moradores do edifício. Agora, na página 38, vimos na unidade anterior que, de acordo com a nossa Constituição, todo cidadão brasileiro tem direito à moradia. Observem a imagem a seguir. Nessa imagem, há um tipo de moradia localizada no Brasil. Na sua opinião, essa moradia é adequada? Então, vocês observam, essa moradia é adequada para um ser humano, para uma pessoa? Então, por que que não é adequada? Né? Não tem nenhuma infraestrutura para essas pessoas, né? Agora, você é o historiador. Observe o móvel antigo a seguir. Então, vocês observam esse móvel aqui, tá? Então, agora, de acordo com esse móvel, de que é feito esse móvel? De que material ele é feito? Então, como vocês podem observar, que ele é feito de madeira. Agora, vocês vão identificar duas características desse móvel que chamam sua atenção. Então, na minha opinião, são os puxadores e as fechaduras, que são bem diferentes, não é isso? O design dele bem diferente dos atuais que tem hoje. Para mim, chama a minha atenção. Então, agora vocês vão desembaralhar as letras e descubram o nome desse móvel. Como é que vocês acham que chama esse móvel? Então, vocês vão desembaralhar essas letrinhas aqui para encontrar a palavra correta desse móvel. Então, depois de desembaralhado, ficou uma cômoda. É uma cômoda esse móvel aí. Na sua opinião, qual é a função desse móvel? Para que serve esse móvel? Então, para guardar roupas, não é? As pessoas usavam para guardar roupas. Na sua opinião, em qual cômodo de uma casa esse móvel pode ser utilizado, pode ser colocado, guardado? Onde que na sua casa você poderia guardar? No quarto, né? Se vamos guardar as roupas, é no quarto que deveríamos guardar. Coloquem agora lá na atividade complementar da página 112. Então, vamos descrever cada cena na coluna adequada. Então, a cooperação e não a cooperação. O que nós podemos ver aí na primeira imagem, a cooperação? Então, sim, né? A cooperação. Então, vocês escrevem a cooperação das pessoas que estão ajudando a organizar a sala. Então, vocês colocam sim aqui nesse espaço. Deixa eu escrever com a canetinha aqui para vocês. Você escreve que é a cooperação. Então, na imagem 2, vocês acham que tem cooperação? Então, aqui o pai está ajudando, a criança está ajudando o pai a recolher o lixo. Então, há cooperação sim. Então, vocês escrevem sim. Número 3, na imagem 3 que vocês podem observar aqui. A cooperação de organizar os brinquedos, a criança que está deitada aqui está ajudando esse pequeno aqui a guardar os brinquedos? Não. Então, vocês escrevem que não há cooperação na imagem 3. E na imagem 4, a cooperação da família. Então, aqui a gente vê cooperação, todos organizando a mesa para realizar a refeição. Então, vocês completem aí o quadro assim, tá bom? Então, a nossa aula de história fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima. Beijos!